Valeu. Ótima noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Perfurador de Sucesso, onde nós estamos aqui com esse projeto incrível 27 Gel BR, onde nós temos aqui convidados especiais, convidados geólogos que trabalham em todo canto aí do Brasil, um em cada estado, e assim, eu estou de queixo caído com a qualidade e o nível dos geólogos que estão participando desse projeto, inclusive meu amigo Lourenço, que está aqui agora. E aí, Lourenço, tudo bem? Mais uma noite aqui? Ótima noite, pessoal. Estamos aí mais numa nova live aqui. Agora vamos Distrito Federal, né? Nesse projeto que é passar um pouquinho da geologia, não só a geologia pura, mas a geologia e a conexão dela com a hidrogeologia e com poços, né? Que é um caminho da onde que a gente atua, grandes perfuradores, pequenos perfuradores, todos atuam, e na captação de água. Então, através desse projeto, a gente quer trazer um pouco dessa informação, trazer a geologia, essa hidrogeologia, trazer a informação e a importância do conhecimento técnico associado à técnica de perfuração, aonde ter água e a minimização de risco, principalmente do cliente. Então, nesse projeto novo aí, a gente está começando, né? E hoje é Distrito Federal. Lourenço, e ó, o Lucas ele vai falar para a gente aqui qual que é a complexidade de perfurar um poço hoje em Brasília. E assim, ele tem também uma novidade bacana aqui, um projeto que eles estão fazendo para ajudar tanto o cliente final quanto o perfurador da parte ambiental. E assim, vai ser muito bacana, porque além do conteúdo rico que ele trouxe para a gente, que a gente já avaliou tudo, validou, você validou, eu gostei muito do trabalho dele. Estou muito feliz. Já falei para o Lucas já que ele tem atitude de guardião, porque só o fato dele aceitar o convite, estar aqui hoje presente com a gente, compartilhando o conhecimento dele, nos ajudando nesse projeto, ajudando todos os perfuradores da região do Distrito Federal. Isso mesmo. Você que trabalha com perfuração, ainda não colou em nenhum geólogo, não procurou um geólogo para te ajudar, para te aliviar nas dores do dia a dia, da dificuldade de construção de poços, não só também em construção, mas também nos projetos, né? Qual que é a dificuldade que você tem? É importante você encontrar um geólogo e fazer essa parceria, como eu e o Lourenço, que a gente já trabalha muitos anos juntos. Lourenço, então, quem que é o nosso convidado? Lourenço, conta um pouco dele aí para a gente apresentar o Lucas para o pessoal aí. Isso aí. Hoje nós estamos recebendo o Lucas Teles, né? Ele é geólogo, ele é formado pela UNB, né? Universidade de Brasília. Ele é especialista em geoprocessamento ambiental, mestre em prospecção em geologia econômica, doutorando, né, em prospecção em geologia econômica. Ele é gerente de projetos, tem uma startup da Recap Reg. E ele é um consultor individual. Então, assim, a bagagem que ele está trazendo, associando tudo isso a poços. Então, a qualidade do Lucas que está chegando aqui para falar para a gente. Que bacana. Então, Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Poxa, boa noite, Lourenço, boa noite, Emerson, né? Cara, para mim, assim, prazer inenarrável, né, estar aqui com vocês hoje, podendo participar desse projeto aí, que já até troquei umas ideias com vocês dois, acho super válido, acho super legal, né? Só para começar assim, né, a gente começar o nosso papo, esse negócio de furar poço, sempre que eu estou conversando, né, às vezes na própria universidade, uma pessoa mais nova, alguém que está interessado, a gente faço sempre a analogia. Rapaz, antigamente aqui em casa, nas festinhas de criança, tinha aquele balão, o pessoal pegava um balão grande, né, enchia de doce, amarrava lá no lugar e a pessoa tinha lá que furar e caía doce. E aí, meus primos mais velhos acabaram descobrindo que seria uma boa ideia colocar farinha de trigo, colocar polvilho, essas coisas. E aí, você ficava sempre naquela incerteza, né? De, putz, vão furar o balão, mas, pô, pode ter doce, mas pode ter lá pegadinha também, né? Sim. E aí, no final das contas, cara, essa vida aí de furar poço, né? De estar construindo poço é exatamente igual ao balão, né? A gente... Vou fazer a apresentação aqui agora, né? Mostrando
como a gente está enxergando isso hoje aqui no Distrito Federal, Sim. mas a analogia é perfeita porque só descobre como é que vai funcionar depois que você fura. É exatamente como um balão, né? A gente tem algumas tendências, a gente pode fazer algumas previsões, mas é sempre a caixinha de surpresa. Então, eu me sinto muito feliz, eu me sinto lisonjeado de participar do projeto de vocês e, assim, espero que eu acrescente alguma coisa, né, para quem está ali todo dia na boca do poço, seja perfurador, seja geólogo, né, até para a gente fazer as coisas da forma que elas devem ser feitas, né, porque isso acaba minimizando dor de cabeça para quem é o cliente, minimizando dor de cabeça para quem é o contratante. Tem a questão da responsabilidade ambiental também, que, querendo ou não, cara, daqui talvez 20, 30 anos já não seja tão... Hoje já não é uma situação fácil, mas daqui 20, 30 anos vai ser muito mais complicado, né? Você ter Verdade. essa questão de gestão e por aí vai. Então, Legal. é um grande Ô, prazer Lucas, estar... e conta pra gente o seguinte, você, quantos anos formado já? Rapaz, eu me formei em 2015. Na verdade, eu tenho pouco tempo aí de formado, relativamente, né? Na verdade, não. Eu apresentei minha monografia em 2015, mas eu sou formado de 2016. E Legal. aí, desde 2016, eu tive muita sorte, né, de conhecer um professor da graduação, que, inclusive, foi meu orientador de mestrado, é meu orientador de doutorado e amigo particular. E, assim, ele fez essa interligação, né, com a hidrogeologia, com a questão das consultorias, apresentou alguns clientes, né? Então, a partir mais ou menos aí desde o início de 2016 a gente vem nessa função. Bacana, Lucas. Bom, uma ótima apresentação aí. Vamos então colocar para o Lucas falar para a gente da geologia. Estou curioso aqui. Para mim, eu falei o seguinte, que esse projeto, Lucas, primeiro eu concebi ele, o Lourenço, que era para mim. Eu quero aprender a geologia do Brasil. Eu Pô, falei, pô, isso é legal. bom para mim? Com certeza vai ser bom para vários perfuradores que têm esse interesse, né, de entender. Por exemplo, eu trabalhei em Brasília em 1989, entendeu? Rapaz, Eu legal. estava lá no campo, lá do Pelezão, quando o pessoal quebrou tudo lá no show do Legião Urbana, entendeu? Massa, cara. Cara, eu sou da época do rock daí, bicho. Eu tava aí curtindo o Massa. rock, entendeu? Vi o Collor aí também, toda aquela história de política, enfim. Mas olha, eu gosto muito, tenho irmãos hoje em Brasília, e assim, eu espero muito que o pessoal aproveite esse conteúdo aqui hoje, tá ok? E vamos lá, vamos começar então. Pois é. De 89 para cá, a política não melhorou muito, não, mas a música continua, bicho, em alto E é nível. isso que importa. Bom, pessoal, então, como a gente estava conversando, para mim é um grande prazer estar aqui. Vou apresentar hoje para vocês tanto a parte de geologia quanto a parte de hidrogeologia do Distrito Federal. Eu estava até conversando com o pessoal, a gente sabe que quem é geólogo gosta de falar de geologia, quem é geólogo, não importa se você está apresentando alguma coisa, se está num bar tomando cerveja, você sempre vai querer falar disso. Mas eu vou ser assim, o mais sucinto, o menos técnico possível, para que a gente consiga trafegar bem nesse mundo aí das rochas do Distrito Federal. Bom, então vamos começar com a macrogeologia, né? Esse é um mapa que foi realizado em 2012, o mapeamento do Distrito Federal. Esse aí é o limite, né, da unidade da federação, porque a gente também não é estado. E essas são as rochas. O que eu acho legal é que, diferente, né, que nem o nosso amigo lá da Bahia estava apresentando, a gente está num contexto muito mais novo, basicamente não, né, totalmente metasedimentar, a gente não tem essas ocorrências nem de rochas ígneas, nem de rochas de grau metamórfico muito alto, né? E vamos começar falando agora, partindo ali, vamos começar de leste para oeste, né? De leste para oeste, se você olhar bem próximo ali ao divisa, né, ao limite do DF, a gente tem as rochas do topo do grupo Bambuí. Só por questão assim mais de curiosidade, né?
Esse grupo ele está passando aí por uma mudança de idade, né? Acabaram de sair uns trabalhos recentes que estão classificando esse grupo como se ele fosse de uma idade mais nova, e por isso que eu coloquei aqui na legendinha, né, como se ele estivesse passando do Cambriano para o Neoproterozoico. Então, a gente está aí a 1,5, 2 bilhões de anos mais recente do que o nosso amigo lá da Bahia. Então, vamos lá. O grupo Bambuí, basicamente, são siltitos nessa porção, alguns níveis muito fininhos de arenito. Se a gente continua nesse transecto leste para oeste, tem essa mancha com essa coloração meia cinza esbranquiçada, que seria aí o grupo Canastra, já entra no Mesoproterozoico, já são as rochas um pouco mais antigas. E se a gente olhar essas três cores, como se fosse um rosa pálido, um amarelo, um laranja e esse rosa mais escuro, adicionalmente essas coisas aqui do norte também, isso seria o grupo Paranoá. O grupo Paranoá hoje é a maior unidade, né, litoestratigráfica que a gente tem no DF. Se a gente olhar para a porção norte aqui do Distrito Federal, a gente também tem algumas ocorrências do grupo Canastra e do grupo Bambuí. E, por fim, lá no limitezinho sudoeste, a gente tem o grupinho Araxá. Gustavo, você pode passar o slide para a gente, por favor, cara? Isso. Falando agora, além das rochas, tem uma outra questão, né, que seria aí, arquitetura estrutural. Brasília hoje, né, o Distrito Federal é dominado, né, por essas morfologias, que são o Domo de Brasília, o sinclinal do São Bartolomeu, o Domo do Pipiripau e a bacia estrutural do Maranhão. Então, o que acontece? Por mais que eu esteja na sequência mais jovem, eu estou associando rochas com idades distintas em um curto local, né? Então, a arquitetura estrutural, a evolução estrutural do Distrito Federal, né, acabou propiciando esse tipo de fato, né, esse tipo de arquitetura. Basicamente, uma evolução deformacional, ela é um evento progressivo e está dividido em 4 fases compressivas, mais uma fase que ela é extensional. E aí, toda essa estruturação, tudo isso que eu mostrei, essas formas, elas são basicamente dominadas por esses 3 sistemas de cavalgamento, né? O cavalgamento do Paraná, o cavalgamento do Bartolomeu Maranhão e o cavalgamento do Descoberto. Por que eu estou falando não só de rochas, mas como de estruturas? O que acontece hoje aqui é que a gente tem uma forte associação, né, dos locais de perfuração com essa arquitetura estrutural. Se a gente para pensar, não adianta, a correlação é mais ou menos assim, não adianta eu estar no tipo litológico propício. Eu também tenho que ter essa análise de lineamento, eu tenho que entender um pouco da história da evolução estrutural para mim fazer a alocação de um bom poço e, consequentemente, ter as boas vazões. Só uma outra curiosidade que é legal de citar, para você ver como a gente é dependente da questão da água subterrânea, né? Se vocês perceberem, talvez na imagem vai ficar um pouco difícil de ver, mas tem escrito Domo de Brasília, que é justamente o Distrito Federal, e aqui vamos dizer assim, que é onde quase tudo acontece, né? Que seria Brasília. Brasília ela está localizada num alto topográfico, então, cara, água superficial ela é mais complicada, né? Então a gente não tem essa abundância de água superficial como ocorre em outros estados, e isso acaba impactando, né, nessa procura, nessa demanda por água subterrânea. Seu Juscelino, na época que fez a cidade, já sabia dessa problemática, tanto é que no meio da cidade tem um lago, né, do tamanho do mundo, que é justamente para tentar suprir, né, foi feito pensando nessa demanda hídrica. Gustavo, próximo slide, por favor, meu amigo. Então, como eu estava falando, o grupo Paranoá compõe aí basicamente 65% das rochas hoje do Distrito Federal. Essa correlação é tão legal porque eu fico pensando assim, por exemplo, um amigo meu hoje lá da Amazônia me liga, fala: Lucas, cara, eu vou trabalhar em Brasília, me contrataram para prestar um serviço, eu não sei onde é que eu não faço ideia, só me falaram que é nos arredores de Brasília, e aí eu queria que você me indicasse o que eu vou estudar, o que eu vou ter que olhar para poder fazer
o meu serviço. Eu certamente indicar para ele, falar, cara, leia sobre o Grupo Paranoá, porque a chance de você estar no contexto do Grupo Paranoá é muito grande, né? Essa figurinha da direita aqui, onde tem um mapinha com DF no meio, um quadradinho, é justamente para mostrar, né, a abundância desse grupo dentro do nosso limite, né? Então, o Grupo Paranoá ele é basicamente dividido, né, nessas unidades. Isso é uma nomenclatura antiga, Q2, unidade S, unidade A, unidade R3, unidade Q3, unidade R4 e unidade PC. Em 2012, também foi proposta, né, uma nova nomenclatura para essas unidades, que seria aqui as correspondências, né, a tabelinha, eu deixei a colinha aí, e fica naquela, Lucas, preciso saber esses nomes? Não precisa saber os nomes, mas pô, é bonito, né, você tá conversando com a pessoa e mostrar que está atualizado, você sabe como é que é a nomenclatura mais atual do grupo. Uma coisa que eu vou chamar a atenção agora também no próximo slide é que dentro desses 65% das rochas, né, dentro do Grupo Paranoá, a gente ainda pode destacar unidade S, unidade A, unidade R3 e a unidade Q3, né? Então, o que acontece? Qual que é a função do slide? É mostrar que o DF é dominado hoje por rochas do Grupo Paranoá. E dentro do grupo Paranoá, essas aqui, nos arredores de Brasília, são as que vocês certamente vão estar mais propícios a encontrar. Próximo slide, Gustavo, por favor. Meu. Botei umas fotos aí de afloramento, né? Porque eu mesmo, o que eu mais gosto de ver em apresentação é rocha. E aí, essas aqui são fotos de campo, né? E estão bem condizentes como elas se apresentam. Falando agora, seguindo a nomenclatura nova, que seria Ribeirão Pissarrão, unidade S na nomenclatura antiga. Basicamente um pacote mais pisamítico, ele possui uma quantidade maior de areias, o início dele chega a ser conglomerático. Conglomerático, eu tenho clastos de tamanho muito distintos, né? Mas na maior parte a gente acaba encontrando essa questão da foto do meio, né? Geralmente são esses blocos, essas bancadas areníticas que afloram basicamente cortes de córrego, né? Se a gente pega esses córregos mais encaixados, a gente acaba vendo e tal. E é um contexto muito legal quando a gente for discutir as vazões. Então, gravem aí, ó. Formação Pissarrão, Ribeirão Pissarrão, unidade S. Tem que lembrar que ela tem essa carinha aí. E aí, próximo slide. Passando agora para a formação Ribeirão do Torto, né? Nomenclatura nova, unidade A na nomenclatura antiga. E aí ela é basicamente composta por essas ardósias, quase todo afloramento, boa parte dos afloramentos que a gente vê disso aqui no Distrito Federal, ela tem essa carinha alterada, fica meio avermelhada. E gravem também. Então eu falei, formação Pissarrão, unidade S, que é uma mistura de pisamitos, o início é mais conglomerático, tem algumas partes mais sílticas intercaladas, e agora a gente falou do Ribeirão do Torto, né? Unidade A, basicamente são ardósias. Próximo slide. E aí a gente entra na unidade R3. A unidade R3 é um ritmito mais arenoso. Então, eu falei de uma unidade arenosa, falei de uma unidade basicamente pelítica, e agora a gente está falando na mistura das duas, né? O R3, que ele é essa intercalação rítmica entre coisas mais finas e níveis mais pisamíticos. Olha só, quem fala que Brasília não tem cachoeira, se você andar em alguns lugares tem cachoeira sim. Essa é a carinha que ele apresenta, ele tem um grau de fraturamento relativamente legal, mas ele ainda apresenta uma parte de uma deformação meio mais dúctil, em alguns lugares ele se encontra dobrado e tal. E aí isso tudo vai influenciar quando a gente for falar de potencialidade hídrica. Próximo slide. Falando agora do Ribeirão da Contagem, que seria o Q3, e o Q3 ele é basicamente um quartzito. Vamos dizer que dentro do DF esse aqui é o melhor dos mundos, né? Perto de Brasília, esse aqui é o melhor dos mundos.
Tem umas amostras, inclusive essas aqui são as amostras de uma calha, de um poço que a gente perfurou no condomínio, mostrando essa tendência, né? Olha só que bonito, você pega uma amostra de calha com esse tipo de fragmento, né? Quer dizer que a gente interceptou uma estrutura bem legal, mas preponderantemente ele tem essa carinha, é duro que dói, duro, esse negócio quando vai chegando aí a 60, 70 metros, ele é bastante coeso. Até uma questão que foi legal nesse poço, porque a gente estava num contexto que a rocha aflorava, né? A rocha estava bem próxima à superfície, e aí esse negócio era tão duro que começou a se furar com um martelo de 8 polegadas, e aí depois teve que trocar o martelo, né, para 6 polegadas, porque chega numa hora que ele já não entra, né? Ele tem um maior diâmetro, então ele acaba sofrendo ali uma força maior do pacote rochoso. Mas a carinha do Ribeirão da Contagem do Q3 é esse aí. Slide. Falando agora do R4, o R4 seria no mapa aquela corzinha mais alaranjada. E aí, uma coisa que é legal a gente ver nas fotos é justamente isso daqui, ó. Tá vendo? O R4 ele já tem essa tendência a estar mais dobrado, ele é mais, vamos dizer assim, a diferença, a competência que ele tem em comparação ao Q3 é diferente, né? O Q3 ele tende muito mais a se quebrar, a se abrir, você abre espaços, né? Você abre fraturas, você tem as diaclases, e aí o R4 ele já tem essa tendência a se deformar, né? Ele vai se dobrando, você já não tem tanto essas superfícies, né? Esses planos de percolação de água. Próximo slide. Bom, por que é importante a gente ter visto essas rochas e ter falado da geologia em si? Porque se a gente para pensar hoje no potencial hídrico, ele está basicamente atrelado justamente às nossas rochas, né? Hoje em Brasília, no Distrito Federal, os aquíferos, né, vamos dizer assim, são divididos em 2 domínios, sendo que o primeiro é esse domínio poroso. Uma questão que é legal, eu acho bem interessante, pelo menos, é que a gente não tem, vamos dizer assim, sedimento inconsolidado, né? Como se fosse dessas bacias, vamos falar assim, deixa eu ver um exemplo. Falar de Jalapão. A gente não tem aquelas coisas do Tocantins. Um amigo falou, inclusive, da Bahia lá, as coisas do Urucuia, né? As rochas aqui, elas basicamente apresentam solo, saprolito, e depois você entra na rocha em si, né? Na rochação. Então, você pega até algumas superfícies de intemperismo, né, maiores, mas basicamente a gente não tem essa questão dos aquíferos porosos. Então, o que foi feito? Foi dividido nesses 2 domínios. O primeiro, o domínio poroso, e o segundo, o domínio fraturado. O domínio poroso, já que eu não tenho essas condições, basicamente é representado pelos solos, o saprolito, né, que é justamente essa questão da parte alterada da rocha, mais os aluviões. Eles são desses 2 tipos, suspensos e livres, né, acabam exercendo essas funções. Esses livres, se você pega um ambiente, a gente tem aquele solão vermelho, aqueles latossolos mais espessos, né, seria aí a questão considerada como se fosse livre. E em alguns locais você também tem algumas carapaçazinhas, zonas de silificação, você tem alguns locais uma carapaça mesmo de canga e acaba formando esses aquíferos suspensos. Ocorrem também, né, os subsistemas dentro disso. Os aquíferos porosos são esses aí, um P1, P2, P3 e P4. As vazões não são boas, né? Não são altas vazões, variam aí, chegam a 800 litros por hora. E qual que é a diferença? O porquê da classificação? P1, P2 e P3 representam os perfis que são mais espessos. Então, é que nem eu estou falando. Se eu estou num perfil, se eu estou no local onde eu tenho um solo que ele é mais espesso, a gente olha nos cortes de barranco, ele apresenta mais do que 5 metros, provavelmente você vai estar dentro de algum desses sistemas, P1, P2 e P3.
E a diferença entre P1, P2 e P3 é a condutividade hidráulica. P1 tem condutividade hidráulica alta, P2 tem condutividade hidráulica média, P3 tem condutividade hidráulica baixa. O que é condutividade? A gente pode fazer a relação de condutividade hidráulica como se fosse a capacidade de infiltração que tem nesses solos, né? E P4 está associado a esses perfis mais delgados, esses perfis de solo mais fino, e naturalmente já possuem baixa condutividade. Bom, olhando para as vazões, a gente vê que esses aquíferos porosos, eles não chamam muita atenção, né? Inclusive, é raro os casos de você ver alguém que explora esses aquíferos porosos, certo? Algumas exceções, né? Entra muito na questão de necessidade. Não tem necessidade de eu fazer um investimento muito grande, eu quero pouca água, para mim basta, e aí acaba chegando nesse tipo de condição. E aqui vamos dizer que é onde a mágica acontece, que é o domínio fraturado, né? Que é basicamente onde se concentra toda a exploração hídrica subterrânea hoje do DF. Se a gente para pensar naquela parte do mapa lá onde eu coloquei o Grupo Paranoá, a gente tem esses subsistemas, né? Tanto é que aqui ainda está relacionado àquela nomenclatura antiga. O primeiro subsistema seria esse da unidade S, unidade A, e chega a ter aí vazões de 12 mil litros. Aí o subsistema das ardósias, a gente já entra lá naquelas fotos que eu estava mostrando para vocês. Olha só como a diferença de vazão é gritante. A unidade A ela já tem vazão média de 4 mil litros. Passando para o sistema Q3R3, que seria aqueles quartzitos, aquela coisa mais pisamítica que eu mostrei para vocês, tanto na parte do quartzito quanto do ritmito, aumenta-se a vazão novamente, 12 mil litros. O subsistema R4, foi aquela foto que eu mostrei que tinha um ritmitinho todo dobrado, né, todo uma tendência menor de fraturamento, aí a vazão cai novamente para metade, né, do que o subsistema R3, do subsistema Q3R3, e por fim o subsistema PPC, que gera esses valores aí de 9 mil litros. Passando agora para o sistema canastra, né, também é subdividido aí no sistema onde tem os filitos, e o outro subsistema na qual tem filitos, mas também tem algumas lentes de mármores, etc e tal, e olha a diferença de vazão entre eles dois. Então, por que é legal a gente ter essa noção, né, de como está distribuída a geologia? Porque quando eu faço a correlação da geologia com as minhas vazões, com a parte de hidrogeologia, não é que eu chegue no campo com uma receita de bolo, mas eu basicamente sei o que eu tenho que esperar, né? Por exemplo, se eu estou numa condição de Q3R3, eu não vou esperar um poço de 100 mil litros, vamos supor algo assim, vou colocar bem drástico. E se eu estou no sistema desse daqui, do subsistema do canastra, FQ e M, eu posso esperar vazões melhores. Isso é até legal para conversar com o cliente, você fica naquela. Porque sempre tem essa pergunta, né? O cara vira e fala, pô, mas aí, vale a pena eu fazer o poço? E, pô, você agora tem dados para apresentar para ele. Fala, cara, segundo a tendência, veja bem, segundo a tendência, a possibilidade, o que os estudos indicam é que as vazões médias do local que você quer fazer o poço é tanto. É a regra do jogo, Lucas? Não é a regra do jogo. Em Brasília você tem poço seco, adoidado, e você tem poço que dá vazão de 100 mil litros. Mas é aquela, não é a regra do jogo. Mas, pô, é muito mais interessante eu ter essa informação, né? Quando eu estou indo para conversar com o cliente, eu estou indo para a boca do poço. Então, essas aqui são as vazões médias esperadas. Próximo slide. Aqui, opa, acho que acabou dando um probleminha aí. É só porque tinha as vazões identificadas aqui, mas não tem problema. O que esse mapa está me mostrando? Esse mapa ele é basicamente não é mais do que a junção da geologia com o potencial hídrico. Então, o que eu fiz para gerar esse mapa? Eu juntei o Q3 e o R3 e coloquei essas vazões de 12 mil litros. Eu marquei onde tem a ardósia, que dá aquelas vazões menores de 4 mil litros. Identifiquei o grupo Araxá para cá. Então, basicamente, esse mapa só está me mostrando
vamos dizer assim, um zoneamento de vazões, um zoneamento de possíveis vazões. E aí, quando a gente para olhar naqueles valores lá de 33 mil litros, olha só o tanto que a minha ocorrência é restrita, né? Tem alguma coisinha lá na parte norte do DF, do lado da Fercal, e um negócio lá pro lado do Santo Antônio Descoberto, né? Acho que é mais ou menos isso. Então, eu acho que depois, eu vou até ver se eu passo esse dado depois para o Emerson de novo, para ele deixar na apresentação, porque é legal você saber onde você está pisando e você ter pelo menos uma previsão, né, do que esperar. Próximo slide. Você passa para a gente, por favor, aí, Gustavo? Que a gente abriu para dúvidas. Você acabou cortando. Eu não sei, eu acho que deu um problema aí na transmissão para todo mundo, porque eu também não estou vendo mais os slides. Se vocês puderem voltar, a gente está no slide das profundidades média dos poços. É esse aqui, ó. Esse mesmo aí, esse que o Lourenço está mostrando, perfeito. Vamos, enquanto que ele procura esse slide, o Lucas, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você falou das estruturas, né, da importância de você conhecer os lineamentos, a parte estrutural de Brasília, e esse conhecimento ele vai estar diretamente proporcional até ao próprio conhecimento de locação de poço e coisa e tal. Existe alguma tendência em ter, por exemplo, abertura dessas falhas? Olha, normalmente as NW, as NEs, elas são mais fechadas, as NW são mais abertas, independente da própria geologia que depois você vai colocando. É lógico que essa estrutural, dentro de uma geologia, que nem você colocou aqui, né? Eu estou dentro de um quartzito, se eu estiver dentro de estruturas mais nessa direção, com mais essa geologia, você tem uma tendência a ter mais água. Aí você tem essas correlações aí. Existe uma tendência maior desses lineamentos? Existe sim, Lourenço. Na verdade, a gente tem um caso aqui que é bem interessante, que é que nem você está falando. Você tem uma tendência NE-SW muito boa das estruturas, e você também tem uma tendência leste-oeste. Qualquer um desses casos, se você pega para o amigo perfurador, se ele quiser acompanhar isso, é muito fácil também. Ele pode olhar no próprio Google Maps, algo do tipo, e ele vai ver qual que é a grande tendência dos lineamentos hoje, é encaixar essas redes de drenagem. Então, quando acaba encaixando essas redes de drenagem, a gente vê essas drenagens mais retilíneas, né? E geralmente elas estão associadas a justamente esses lineamentos nas direções que eu comentei com você, tanto NE-SW quanto leste-oeste. E aí acontece que tem o melhor dos mundos também, né? Que é onde eu consigo pegar essas duas estruturas se interceptando, né? Por exemplo, eu pego tanto uma NW, eu pego uma NWSE e pego uma leste-oeste, formando como se fosse um xizinho. Nesses pontos aí é sempre uma locação muito, muito interessante. E aí mostra, inclusive, dentro, e até essa pergunta, para ver que a importância de eu ter conhecimento da geologia da região, a minimização, que nem você falou dos riscos, né? Eu conhecendo a geologia, eu vou inserir dentro desses pacotes que você colocou e que vocês chamam aí do unidade S, unidade A, unidade R3, unidade Q3, e aí se você procura as estruturas dentro dessas unidades, onde que ela já tem mais uma tendência a ter água, o cliente ele vai ter uma tendência a minimizar o risco, que é uma importância daquilo que a gente sempre fala para o cliente, para o próprio perfurador. Quanto a perfuração de poço já é um risco.
Agora, quando você gera um embasamento técnico, onde que você aumenta esse conhecimento através da geologia, através da estrutural, através da hidrogeologia, você cruza todos esses dados, você vai levar para o seu cliente a minimização de risco de furar um poço seco. Existe a possibilidade? É lógico, porque existem, e vocês aí devem ter bastante, e gente falando, colocando, olha, eu garanto que tem água, aqui você pode furar que tem água, e aí que eu costumo falar aqui também, né? Olha, você pode até falar que tem água, o problema é quanto que tem de água, porque é difícil você falar que você furou um poço seco. Aí a própria improdutividade do poço, ela está relacionada à demanda do cliente, né? Para uma casa, um poço de 300 litros, 500 litros por hora é muita água. Agora, para uma indústria, para uma cidade, ou para um uso comercial, é um poço improdutivo e seco, né? Então, esse conhecimento ele vai trazer para o cliente a minimização de risco e para o perfurador também, né? Ele pode levar para o cliente algo que seja mais assertivo na hora de até comercializar esse produto para ele, né? Cara, sua observação ela é perfeita, né? Na verdade, vamos dizer assim que analogia. Eu gosto muito de fazer essas analogias porque fica fácil de você observar. Eu sempre brinco. Furar um poço é que nem você jogar na Mega Sena. Vamos dizer assim que é mais... As chances não são tão... não é tão difícil, mas... E é o que acontece. Se, por exemplo, eu resolvi comprar um bilhete da Mega Sena, eu resolvi furar um poço. Se eu jogo 6 números, a minha chance de acertar é uma, né? É X. Mas aí, por exemplo, se eu olhei a litologia, então o meu jogo da Mega Sena, ele não tem mais 6 números, ele tem 5. Eu estou fazendo um jogo de 5 números, então as minhas chances de ganhar aumentaram consideravelmente. Aí, pô, cara, eu olhei a geologia, eu sei que o contexto é esse, eu sei que está tudo legal, vou olhar estrutural, vou olhar os lineamentos. Aí você vai lá, pô, faz um levantamento de campo. Esses lineamentos, na maioria das vezes, eles são de fácil identificação, que não estava te falando. Em alguns contextos você precisa olhar algo que é muito mais regional e tal, e pensar como é que vai ser as intersecções, como que você vai trazer aquilo para dentro da área. Mas aí você olhou a geologia e olhou os lineamentos. Pô, minha chance agora já não é um jogo de 5 números, é um jogo de 4 números. E por aí vai, né? Conforme você vai colocando essas variáveis, vai seguindo a metodologia de locação e fazendo a coisa certinha, suas chances de ter sucesso são bem maiores, né? E é justamente isso que acontece. Só aproveitar, eu acho que, não sei o que está acontecendo com o slide, eu vou contar um caso que aconteceu esses dias também, que foi muito legal e que entra muito nessa questão que você está falando, que não existe poço seco, né? Cara, tem um bairro aqui em Brasília que chama Parkway. E aí, qual que é a tendência do Parkway? São grandes lotes, né? E aí, geralmente, são grandes casas. Aí, pô, o cara tem piscina, o cara tem uma demanda muito alta de recurso na casa dele. E aí, a gente pegou o serviço de um morador do Parkway, que ele já tinha tentado furar 4 ou 5 poços e não tinha tido sucesso, né? Ele estava nessa questão dessa unidade A, que realmente, na verdade, lá eu acho que é R4, então a questão, o potencial hídrico é mais baixo. E se você não fizer associação com os lineamentos, realmente, cara, a sua chance de fazer um poço legal é muito baixa. E aí entrou em cena a geofísica, né? A gente acabou, na verdade, um grande amigo levantou as linhas de elétrica, a gente levantou 2 linhas de elétrica, fez a locação de um poço. E assim, a locação foi tão legal que a gente sabia até as profundidades das entradas d'água, né? A geofísica ficou um negócio tão bonitinho. E, pô, ficou naquela, cara, 45 metros eu sei que tem uma zona condutiva e certamente vai ter uma entrada d'água. Quando foi feito o poço, papum. Então, voltando à história, o cara já tinha tentado fazer 4 poços, nenhum tinha dado certo. No final das contas, não tem muito tempo, eu fiz o o ensaio de bombeamento desse poço. 2.400 litros por hora. Uma residência, cara, o cara tá na nuvem, tá nas nuvens, né? Tipo assim, vai ter água pro resto da vida, e água de extrema qualidade, sim, coisa de... a gente viu um TDS dela lá que era melhor do que as águas minerais que a gente consumia por aqui. Ô, Lucas, voltou a apresentação. Voltou? Então vamos Voltou. nessa. Até fazer uma observação em cima disso que você colocou, Lucas, sobre essa locação. É interessante, locação de poço é um assunto que
dá uma live inteira, né? É, A gente já conversou, né? Existem, que eu costumo falar, vários métodos de locação. Tem aquele que o cliente quer furar aqui porque quer furar aqui, mesmo você colocando os riscos que eles colocam, né? Tem gente que não acredita em nenhum assunto, ele vai fazer a radiestesia. Tem gente que vai fazer a geofísica para alocar o poço, a geofísica. Não está cruzando com isso que você está falando. E o método correto, que eu acho, aí você pode jogar para a geologia, então você pode usar o método geofísico. Eu vou colocando aí como se fosse uma gradação, né? Eu quero isso aqui, eu quero uma radiestesia, depois eu quero uma geofísica, depois eu quero uma geologia, uma locação geológica, e o ideal para minimização de risco seria um estudo hidrogeológico geofísico. Então, aí vai os elementos que você falou, ó, eu tendo conhecimento da geologia, tendo conhecimento da estrutural, eu vou falar, olha, eu vou realizar a geofísica aqui. E lá você está criando um zoom para fazer aquela locação. Então, a geofísica ela vai ser mais assertiva em cima da geologia que você já identificou. Tem gente que faz só geofísica, faz por fazer. Onde que você quer furar o poço? Faz aqui, faz geofísica. Não usa a geologia para fazer a geofísica. Então, a margem de erro aumenta muito na própria geofísica. Isso acaba até desvalorizando muito o estudo geofísico, que ele tem que estar balizado por uma geologia atrás. E você quer ver uma coisa, Lourenço, que me chama a atenção e, assim, acaba me deixando chateado, é que nem você está fazendo, isso é que nem você está falando. Geralmente o cara, vou fazer uma geofísica. Aí chega lá no lugar, abre as linhas, vem com o dado, vira pro cara e fala, pô, bicho, não tem como furar um posto aqui, eu não achei nenhuma zona compatível. Cara, sei não. Aí, pô, você faz cara, coisa simples, você faz um estudo estrutural, você faz uma análise de lineamentos antes de levantar as linhas de elétrica, chega no mesmo cara, chega no mesmo lote, no mesmo lugar, abre as linhas de elétrica em cima, né, do seu estudo, tanto geológico quanto de lineamento, tá lá. Fala, cara, pô, teu posto tá aqui bonitão, bicho, é só trazer os caras agora para furar. Só para dar uma quebrada de gelo também, essa história de métodos de locação, isso aí é os dinossauros T-Rex lá da geologia que conta, né? Fala que são os professores mais antigos lá. Rapaz, eles iam alocar uns poços no Canastra, né? Que nem eu tinha mostrado, é um lugar relativamente bem ruim de água, né? Ainda mais que tem uns lugares lá que pegam uma folhação, são os filitos, já começa que a geologia não é nada legal. E tem uns lugares que eles ficam assim, em baixo ângulo, e, cara, aquilo ali é praticamente impermeável. E aí, a técnica de locação lá, cara, tinha um padre, e aí o padre tinha que urinar no lugar que fosse fazer o poço. E aí, o método de locação lá, quem locava poço era o padre. Onde o padre urinasse, você podia furar que o poço dava certo. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, juntando essa locação, geologia, lineamento. Da perfuração, você colocou aqui que na unidade S você tem pacotes conglomeráticos, né? Sim. Esses pacotes conglomeráticos que ele fala, qual a dificuldade que o perfurador em si, quando pega esses pacotes, eles são superiores? É aquele poço que o cara vai furar e vai colocar o tubo de isolamento sanitário e ele não consegue fazer isolamento por causa que o poço fecha, ele cria um alto grau de dificuldade. Se fosse falar em graus de dificuldade de perfuração nessas unidades, esses pacotes conglomeráticos são um ponto bem relevante na perfuração? Rapaz, você tocou num assunto aí que o último poço que eu furei, que eu tive problema, que eu realmente fiquei chateado, foi justamente por causa disso daí. A gente estava fazendo um projeto e aí acabou que, pô, um dos poços caiu numa lente dessa, de unidade S, e fomos lá furar, né? Vamos furar o poço, e fura o poço, e fura o poço, e aí já começou a vir, né, os cestinhos de quartzo. Então eu falei, rapaz, e teoricamente, aonde a gente estava furando era para ser unidade A, era para ser as ardosas. E aí, essa parte conglomerática geralmente está na interface, né, entre a transição, tá entre a transição da ardósia com essa unidade S. E beleza. Método rotativo ou roto pneumático? Mas, cara, a gente estava usando rotativo lá. A gente estava usando rotativo para furar as ardósias, né? Inclusive, foi um Frankenstein, porque era uma rota pneumática, e aí a gente adaptou
adaptou um sistema da bomba de lama nessa rota pneumática, e a rota pneumática quebrava, e tinha que ir para Goiânia, e ficava 3 dias em Goiânia, e volta e tal. Mas aí, voltando ao assunto dessa unidade S que o Lourenço estava falando, aconteceu isso. A gente estava lá, começou o furo, né, com a bomba de circulação de lama, uma rotativa, e aí chegou na unidade S. Primeiro que a rotativa já não consegue entrar nesses níveis. Aí, pô, muda tudo, bota o compressor, porque vai ter que descer o martelão. Aí o martelo vai, foi quebrando, foi passando a unidade S. E aí, cara, para colocar o revestimento nesse posto, meu amigo, mas foi uma loucura, que no final, para você ter noção, a tubulação de revestimento desceu, por exemplo, assim que terminou de tirar o compressor, a gente desceu com o revestimento, e esse revestimento, ele abateu, cara, na hora que a gente estava terminando de fazer a completação, né, terminando de passar o selo do poço, ele desceu, e aí ficou só uma beiradinha, só a bordinha do tubo de fora. E aí, cara, para você ver o tanto que isso foi chato, acabou que esse poço era um poço de monitoramento, né, não era um poço de explotação. A gente nem usa esse poço hoje para fazer monitoramento, porque eu não sei sequência de revestimento, como é que está lá o poço, eu não sei a altura de entrada d'água, eu não sei se cai o cimento dentro dos filtros, eu não sei. Cara, o poço, assim, falar a verdade, deu vontade de chorar, bicho. Eu cheguei em casa esse dia e falei, cara, que raiva. Então tem umas dificuldades, sim, de perfuração. Deixa eu só fazer uma técnica também que você colocou, que vocês acabam criando dois domínios, né, que vocês chamam de fazer a captação da água, tanto que são os domínios porosos e os domínios fraturados, né? Isso. Toda a geologia que você colocou, e você falou que esses domínios porosos são os solos e as rochas alteradas, né? Que vocês acabam meio que chamando domínios porosos desse daqui. É um saprolito, né? Então, por exemplo, se eu pego um perfil regolítico normal, um corte desse regolítico, que eu tenho solo e rocha alterada, aí o saprolito seria essa parte, né, essa interface entre rocha alterada e o meu material pedológico. Certo. E esse pacote, que é o que tem vazões, que são vazões pequenas. Esses pacotes, qual é a profundidade que vocês começam a fazer essa captação? Porque aí você colocando até, e aí a gente entrando dentro de normas técnicas que a gente acaba colocando, né? E que a gente prega muito isso até no curso que a gente acaba dando, sobre o isolamento sanitário. Então, a gente prega de fazer isolamento no mínimo 20 metros aqui em São Paulo, que a gente prega com cimentação e coisa e tal, e para pegar, às vezes, esses domínios, eles são mais rasos, né? Então, quais são as profundidades médias de pegar esses domínios aí porosos, até nesse saprolito, rocha alterada, antes de chegar no cristalino? Aqui a gente prega muito disso. Se você não tiver dentro dessa rocha cristalina, você isolar todo ele, fazer uma cimentação e entrar no cristalino para pegar água já da fratura primária, né? Não, perfeito, perfeito. O que acontece é que não se vê, né? Justamente por causa disso. São muito poucos os poços que têm essa característica, justamente porque você, aqui em legislação, 10 a 15 metros de selo, né? De laje sanitária, de selo e tal, você tem que ter esse intervalo. E aí o que acontece muitas das vezes, os poços que eu vi rasos, escavados, era porque justamente eram poços de monitoramento. Cara, depende muito de onde você está, porque quando entra naquele domínio P1, P2, P3, eu tenho um lugar em Brasília que eu tenho latossol com 60 metros de espessura, entende? Eu tenho um perfil de latossol de 60 metros. Eu tenho perfil em Brasília que tem neossolo litólico. Você olha lá, só tem um lugarzinho de ter a raizinha da grama e mais nada, né? Então, depende. É impossível fazer um poço raso e, fazer o isolamento sanitário certinho, seguir com minha tubulação toda organizada e ter um poço legal? É sim, se você está num contexto desse na qual o seu perfil, né, o seu pédon, o seu solo é mais espesso, tem porque você tem espaço, né, para fazer toda a articulação. O problema é o problema são as vazões, né? O cara não vai investir um poço de 50 metros, 60 metros para ter vazão de 800 litros por hora. Então, quando vai se fazer o poço, geralmente já está focado no fraturado.
Acontece que normalmente para uma residência, que eu vejo em Brasília, muitos equipamentos pequenos perfurando Sim, residências, né? sim, acontece. Acontece até porque, por exemplo, esse poço que eu falei, que eu comentei para o Lorenzo, do Parkway, que estava em cima do R4. Pegou-se uma camada relativamente boa de saprolito, né? Na verdade, de regolito mesmo. Teve muito solo e teve muita rocha alterada. Então, basicamente, o poço foi feito com a sondinha daquela elétrica. Era do lado da casa do cara, não tinha como entrar com um maquinário grande, se acabar derrubando uma parede, né? Causando algum tipo de problema na obra. Então, foi uma sondinha super pequenininha que foi lá, colocaram rapidinho, ela furou. Legal. Vamos dar sequência? Vamos continuar. Agora falar das profundidades, né? Profundidade média dos poços. Lucas, tem uma profundidade em Brasília, vamos dizer assim, eu estava até conversando com o Lourenço. Tem uma receita de bolo? Cara, Não tem. não tem. A gente volta lá ao velho analogia do balão. Você pode furar e pode ter caramelo, você pode furar e pode ter só farinha. Então, não tem regra do jogo. Mas e as tendências? Vamos dizer assim, o que os estudos dizem? Os estudos dizem a seguinte coisa: as fraturas produtivas, né, as fraturas que são produtivas, elas se encontram aí nessa profundidade, né, 100 metros de profundidade. Eu tenho uma coisa que eu uso muito, é ficar atento aonde eu estou furando o poço. Se eu estou numa porção mais elevada, eu tento considerar. Se eu estou numa porção um pouco mais baixa, eu também tento considerar esse desnível. Mas isso aqui, para mim, pessoalmente, é regra. Sempre que eu estou num serviço desse na boca do poço, eu estou interessado no intervalo de 100 metros, né? Porque é onde estão as minhas fraturas produtivas. Aí entra a segunda questão. Se eu chego você chega na casa do cara, você chega no sítio aí, e aí o cara, às vezes acontece isso, né? O cara se orgulha, fala, pô, eu tenho um poço aqui de 300 metros, Lucas. Fala, pô, meu amigo, sinto me dizer, mas era melhor você ter feito dois de 150 do que um de 300, porque a tendência é essa aqui também. Cara, você vai chegando 200 e 250 metros, aquele papo que a gente teve lá de arquitetura, da parte de evolução estrutural, etc e tal, basicamente 200, 250 metros não tem mais espaço, as fraturas já estão todas fechadas. Então, esse negócio de fazer poço 250, 240, 230 metros em Brasília, no DF em si, cara, balela. Na verdade, assim, não é muito por aí que as coisas têm que ir. Aí, só para representar isso, tem essa tabelinha que está mostrando os subsistemas, os intervalos, e tem um valorzinho aqui que chama IFI. Esse IFI é o índice de fraturamento, né, em porcentagem. E assim, a gente não precisa nem olhar, você só faz assim, olha para uma parte da tabela e depois olha para outra parte da tabela. Teoricamente, né, aqui são os intervalos mais rasos, de 40, 50 até 100, 120 metros, bem próximo aí dessa zona de fraturamento produtivo, e a gente olha o outro lado, né, que são as zonas mais profundas. E se você olhar o índice de fraturamento de um lado e de outro, ele cai drasticamente. Isso aí assim, é bem fácil de se observar. Então, o que acontece? Muitas vezes você chega, o cara tem um poço lá que não estou falando, o cara tem um poço de 300 metros. E aí ele vem e fala, mas meu poço tem vazão de 5 metros cúbicos. Não, pô, legal, ainda bem que você está satisfeito com o seu poço e tal, mas eu tenho quase certeza que a 150 metros seu poço estava dando vazão de 5 metros cúbicos também, sacou? Então, você dobrou a profundidade do seu poço e, assim, você não teve uma vantagem produtiva de vazão. O que é importante? O que é importante e, assim, cara, eu prezo muito. Não importa se é o geólogo, não importa se é o perfurador, não importa quem está lá na boca do poço. Pô, prestar atenção. Assim, não custa nada você olhar as amostras de calha para saber o que está acontecendo. Não custa nada, isso aí é uma coisa que eu faço, eu vou chegando, por exemplo, 140, 150 metros, até antes disso, pô, eu fico meio chato se eu estiver no poço, porque eu quero que pare de furar,
e a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 testes de vazão, não importa, para mim saber se realmente vale a pena eu continuar com a perfuração, né? Perfurador fica feliz pra caramba com você, com certeza. Lucas, bora, Vou vamos furar. acelerar. Pode, mas só para dar o ponto final aqui nessa questão, é aquela, eu acho que preza pelo bom relacionamento. Você Sim. saber isso daqui, prestar o serviço da forma que ele deve ser feito, né? Mas, Então, ô Lucas, sempre o geólogo, ele orientando, dando os porquês, né? Por exemplo, você falar pro perfurador, olha, eu quero que você bombeia a cada 15 minutos, 5 intervalos aí. Você tem que explicar para ele o exatamente. porquê, porque Não, senão ele não vai cara, entender. e você sabe que, assim, na maioria dos casos que eu tive nessa situação, é muito legal para você ver o tanto que o cara se inteira do assunto, né? Você vai Sim, fazer um teste, o cara, pô, mas por quê? A gente acabou de fazer. Aí você explica pro cara, fala, não, pô, eu sei que tem essa tendência de profundidade e tal, e a gente só vai continuar o furo se as minhas vazões aumentarem num volume que para mim seja legal. E aí, olha sim. lá a amostra de calha, se eu estiver pegando zona fraturada, a gente vai continuar o poço. Mas, pô, se eu começo a subir só casquinho, né? Aquele cascalhinho de rocha maciça e tal, eu falo, pô, não tem por que a gente continuar. Isso, É aquela. isso o Lucas, isso é uma coisa que a gente tem falado bastante no curso pro perfurador mesmo, né? Que assim, a importância de você ter, além da amostra de calha, que é muito importante, você tem que ter as amostras de calha, você ter o controle do tempo de penetração, porque aí você vai vendo qual é o grau de compactação e de dureza que sua rocha vai dando de resistência a essa perfuração e a rocha que você está que você tá, coletando ela. Então, você vai somando isso, além de todos aqueles elementos anteriores à perfuração, durante a perfuração, ela vai te dando sinais da continuidade ou não. Você tem um material muito homogêneo, muito duro, muito fino. Você fala, olha, o sistema está extremamente denso, não tem fratura, ou eu vou buscar mais fratura, qual é a tendência, qual não é. Agora, se eu não tenho amostra de calha, se eu não tenho tempo de penetração, eu não sei nada, eu estou furando só, né? E aí Exatamente. a probabilidade de risco E, de dar errado é muito grande, né? não, e assim, só para dar uma complementação, pô, é bonito, cara. Você pega aqueles relatórios bem feitos, que tem toda a parte de amostragem descrita, você vê que o poço é condizente, você olha, seguiu a litologia, pô, seguiu o alinhamento, no final da vazão legal, famoso, pô, matou a pau, né? Você olha assim, você fala, cara, o cara foi super justo na construção, o poço tem a profundidade certa, você vê as entradas d'água, você vê que está seguindo todos os parâmetros, pô, nota 10, né? Você fala, cara, esse aí, se eu fosse furar um poço na minha casa, esse cara aí que eu queria que tivesse lá, né? Então isso é muito Essa é a legal. melhor propaganda, né? O trabalho bem Pô, executado, e, bem bicho, eu indico. Cara, é engraçado porque eu indico hoje 2 ou 3 caras aqui em Brasília, né, que trabalham com perfuração, as empresas e tal, porque você, assim, você fica despreocupado, você sabe que você não vai ter dor de cabeça. Isso é muito legal, né? Isso é muito... Você vai estar lá na boca do poço, você está acompanhando o trabalho dos caras, mas você sabe também que os caras são super competentes e tal. Isso é muito legal. Isso dá confiança para quem está contratando o cliente, tá ok? Você vê, você mesmo está gerando credibilidade no perfurador, porque assim, ele só tomou uma atitude de controlar o tempo de penetração, tirar as amostras e ter o cuidado de guardar, ensacar e falar, tá aqui, ó. Exatamente. E ó, aqui diâmetro tal, com tubo de revestimento. Depois eu perfurei com 6, 6,5, 1/8, e só, é simples. Depois que a pessoa pega o Exatamente. jeito do relatório de campo, ele vai vendo que aonde que o perfurador ele entra numa saia justa. Quer ver, ó? Pegou, perfurou um poço de 300 metros. Aí o cliente vira para o perfurador e fala assim, perfurador, perfura, chama de perfura, né? Perfura. E aí, quanto? 300 metros. E agora? Ah, não sei, doutor. Não, como que você não sabe? Eu te contrato, você é o Exatamente. especialista, e você não sabe com 300 metros? Agora, olha a Exato. diferença. Né? Olha a diferença. Só um minutinho, doutor. Lucas, faz favor, dá um pulo aqui na máquina, né? Lucas, está aqui, ó, as amostras, o tempo, tudo. Você tem o que falar, você tem argumento, vai falar da geologia, vai falar qual que é, pelo histórico, como que se comporta aquela determinada região, que nem você mostrou aqui, né? Por exemplo, você mostrou as zonas, as áreas onde tem potencial, onde não tem.
Então, ali você vai validar ele continuar perfurando ou não, ou inviabiliza. É isso mesmo. Não é Não, isso? é perfeito, né? A observação é perfeita e assim, eu acho que abrilhanta o serviço, né? Eu acho Com que certeza. aquele tchan, assim, você fala, pô, Deixa eu cara, só fazer uma pergunta de curiosidade agora, Lucas, sobre a geologia. Você opa, estava falando sobre as profundidades, né? sim, Assim, olha, 200, 250 metros, já não se fura mais, porque a probabilidade, ou a literatura, tudo isso diz que a tendência é não ter fratura. Isso daqui é com embasamento técnico que às vezes a gente coloca, ou são paradigmas da perfuração local? Por que não, eu vou te perguntar isso aqui? tá, sim, Porque aqui em São Paulo aconteceu isso daqui. Eu participei disso já 20 anos atrás. Tem regiões em São Paulo que se furava 300 metros, 350 metros, era poço de 400, 500 litros, 600 litros. Um dia, naquela mesma região, o cara estava fazendo um motel, eu já contei essa história para o Emerson, né? O cara estava construindo um motel, ele começou a construir um motel. Aí ele falou, vou furar um poço já no final. Aí, a mesma história, olha, os poços aqui são de baixa vazão, tal, tal, acontece isso, 300, 350 metros, um poço disso. Então ele falou, tem que furar, não tenho água. Aí furou, 300, 350, vazão, a expectativa, 800, uma região muito pouco fraturada. Na época, ele falou, e se a gente furar mais? Aí a gente tinha a própria paradigma da profundidade, né? Falou, olha, sim. não tem poço na região mais profundo, os poços mais profundos são esses, de 300, 350 metros, não se conhece a geologia, que a gente acaba chamando do nosso até poço estratigráfico aí dentro do arcabouço geológico local, né? Aí, Sim. na época, ele chegou e falou assim, olha, nem que seja para pegar água do japonês lá, agora vai embora, o cara bancou isso daqui. Vamos dizer, teve um cara que bancou o poço estratigráfico. Na época, foi furado 480 metros. Deu 6.500 litros. Estourou o vazão. Pô, A partir, a partir daí, na região, chegava um cara e falou, escutei que tem um poço. Mas furou 460. Ele falou, vamos atrás. Aí começou a estourar poço 430, 450, 500, poço de 5, de 3, de 4, aonde que só se falava de poço de 500, 600, 800 litros. E aí começou a se furar. Hoje, em São Paulo, é fácil você furar poço, tipo assim, você vai furar um poço de cristalino, se fala, se você não furar 450, 500 metros, você não tem água. Na verdade, o Lourenço, isso aí funciona da seguinte forma: esses dados que eu estou apresentando para vocês é estatístico, né? Então, Sim, cara, tem um banco de dados monumental de um monte de poços e as profundidades, né? Esse paradigma que a gente, essa questão das profundidades, essas profundidades elas são resultado da análise, né? Desse meu espaço amostral, que mostra que os meus poços mais profundos não são poços viáveis, né? Não são poços produtivos. Essa questão dos 100 metros de profundidade, também a maioria dos poços que tem as vazões condizentes com o esperado, com a literatura, tem essas entradas d'água de 100 metros de profundidade, contando também com relatório, né? Os caras vão colocando lá, pô, entrada d'água 95 metros, entrada d'água 102 metros. Então, isso é baseado no banco estatístico, né? Tudo o que eu falei dessas informações, as vazões, o índice de fraturamento, isso é tudo estatístico. E a outra questão é que, cara, a gente está num contexto geotectônico também que é muito emblemático, né? A gente está na faixa Brasília de dobramento e Brasília não está nem... Está na divisão da zona externa da zona interna, né? Então, o que acontece? A zona interna seria onde você tem esse grau metamórfico mais alto e a zona externa onde você tem esse grau metamórfico mais baixo. E aí acaba que, por essa organização de contexto, você resulta, né, vamos dizer assim, no estrutural né, no estrutural rúptil até essas profundidades. No empacotamento, ele realmente acaba se fechando em profundidades maiores. Mas é tudo estatístico. Tudo que eu apresentei, os dados dos poços, vazão de cada subsistema e tal, é tudo estatístico. A gente sempre se ancora dentro da estatística, né?
É aquela, né, cara? Ninguém, né? É o que eu posso, né? É o que eu tenho. Tem que fazer Então, isso mesmo. opa, foi mal, te interrompi. Vou continuar então. Gustavo, por favor, cara, vamos acelerar que eu acho que vocês já estão de saco cheio de me ouvir falar aqui, né? Falar agora bem rapidamente das dificuldades técnicas, isso aqui é bem importante. Cara, o que acontece muito, por exemplo, você vai perfurar um poço no condomínio. E como se não bastasse o condomínio já ser um condomínio antigo, ele já está praticamente totalmente urbanizado. Então tem casa para tudo que é lado, tem guarita, tem não sei o que, tem não sei o que lá, e tem APP. Então, o que, que acontece muitas vezes? O cara chega para furar um poço, viu uma areazinha lá que está livre para a máquina, tome. E aí você está dentro da APP. Pronto, meu amigo, você acabou de mandar a vaca para o brejo. Então, tem que tomar cuidado com isso, APP. A própria infraestrutura do condomínio, você saber, chegar lá, pô, o cara fala, pô, tá passando, aqui passa uma linha de energia, aqui passa uma linha de esgoto, por aí vai, né? Você tem que saber essas articulações. Hoje em Brasília tem algumas áreas também que é proibido você fazer essas perfurações. Tem um bairro novo que está abrindo, 26 de setembro, acho que até agora não autorizaram as perfurações. Você tem a estrutural, né? Pô, você tem o maior lixão a céu aberto da América do Sul lá no lugar. Não tem como você sair liberando todo mundo para fazer poço em qualquer lugar, né? Então tem essas dificuldades técnicas. A parte de maquinário também, Brasília, infelizmente, hoje não tem, né, uma cultura ainda muito forte. Aí já fica o recado aí para os empresários aí que trabalham na área. Cara, se precisar de manutenção em máquina hoje, você manda lá para Goiânia e demora, e o serviço não rende, e a máquina volta. Então, eu coloquei essa parte de maquinário porque eu passei por causa de uma dor de cabeça dessa no projeto. O projeto que era para a gente ter gastado 30 dias, a gente gastou quase um ano. Minha nossa. Passando agora para as dificuldades geológicas, mas foi super legal, o projeto deu certo, no final foi tudo resolvido, mas é aquela, né? Acaba que cansa. Agora, só falando das dificuldades geológicas, né? Já foi basicamente comentado ao longo da apresentação toda. Não adianta eu olhar só o meu contexto litológico, eu tenho que ficar atento à estrutural, olhar os lineamentos. Acontece muito também, né? Tudo tem uma continuação lateral muito extensa. Então, por exemplo, eu chego na fazenda do cara, não tem como escolher o meu contexto litológico. Cara, meu amigo, infelizmente você comprou a fazenda aí em cima do R4 e qualquer lugar que eu furar aqui não vai ser lá essas coisas, né? A gente vai ter que fazer outros métodos, uma elétrica, uma análise estrutural bem mais detalhada para conseguir fazer um poço legal na sua residência. Borda de chapada, aqui nas bordas de chapada também, onde a gente está furando, você pega uma carapaça laterítica, né? Uma canga, pelo o pessoal costuma chamar. E aí o que acontece? Que acontece que minhas amostras de água, basicamente quase todas elas estouram ferro quando chega nesse contexto. É difícil de limpar, dá uma dor de cabeça, tem que passar um produtinho no poço, depois o cara tem que colocar um filtro lá onde ele vai fazer o armazenamento e tal. E o que eu estava citando, né, da questão de profundidade também, que chega a certas profundidades, a rocha, o empacotamento está fechado, está coeso, não tem descontinuidade. Aí, próximo slide. Agora, fiscalização, né, o nosso órgão responsável por fazer o gerenciamento disso é a DASA. Isso aí a gente não pode reclamar muito não, cara, porque até que é bem explicado, é bem organizado. Você entra lá no site, né, eu quero fazer um poço aqui. Então, você entra lá no site, tem essa parte de requerimentozinho de outorga, e esse aqui são os passos a passo, né? Primeiro você tem que fazer uma outorga prévia. Lucas, tem que fazer outorga prévia? Tem, cara, faz outorga prévia, porque, você não sabe se a área que você vai furar é proibida ou não, você não sabe, tem um monte de coisa por trás. Faz outorga prévia, sem contar que, passar a fiscalização, você não sabe, cara, não, tá tudo autorizado, tá tudo organizado, não tem que pagar a multa, não tem dor de cabeça e tal. Aí, depois que você tem a outorga prévia, né? Essa outorga prévia é relativamente simples, você tem que apresentar alguns documentos, né? CPF, RG, um cadastro normal. Acho que o mais complexo aí é que você tem que apresentar como se fosse um documento de propriedade da área e tal. Tem que ser o geólogo para assinar? Cara, os dois de baixo você tem que ter RT, né? Tá. Tanto Mas para perfurar, não. Não.
tanto na outorga de regularização quanto na minha outorga de direito de uso, eu tenho que anexar o relatório com o RT assinado. Beleza? Mas é isso, é super simples. Se entrar lá na DASA, tem um passo a passo. Gente, vocês não sabem o tanto que esse negócio aqui resolve, o tanto que isso aqui ajuda a gente, né? Porque como a gente está lá no NB, a gente acaba tendo acesso a esses postos, né? Esses dados da DASA. Então, cara, aumenta muito o nosso espaço amostral, né? Quando o cara faz um post, ele regulariza o post e a galera consegue lançar isso lá no sistema, pô, pra gente da academia é o melhor dos mundos, né? Que tô tendo acesso ao dado ali. E aí, agora, finalmente, acho que é só a parte... Você passa o slide também, Gustavo, por favor. Aí agora eu vou falar rapidamente também, isso é só uma startup que a gente abriu agora, ela está começando a engatinhar aí, a gente está começando a organizar os projetos. Ela chama Recarregue, foi incubada lá no NB, foi incubada no Centro de Desenvolvimento Tecnológico, e ela basicamente está propondo, né, uma recarga gerenciada de aquíferos. A gente utiliza essa tecnologia chamada de Martech, já é utilizada aí no mundo inteiro, tem grandes países hoje, até na América do Sul, que estão utilizando disso. Basicamente, a gente recolhe toda a água pluvial, né, da água, coloca umas calhas e tal. Aí, a partir do dimensionamento, né, da quantidade de água que é captada, a gente dimensiona a caixa de infiltração, e aí essa água pluvial, ela acaba sendo direcionada para essa caixa de infiltração, fazendo a recarga gerenciada, né, a recarga artificial desses aquíferos. Hoje a gente conta aí com uma equipe de consultoria, né? Todos os projetos são personalizados, nada vamos dizer assim, nada é uma receita de bolo. Sempre olha-se, pensa-se no projeto da melhor forma possível. A gente quer chegar justamente nessa questão, né, da casa ambientalmente sustentável, né? Pô, a gente está bolando, vamos ver se vai dar certo aí daqui para o final do ano, aplicativo que, por exemplo, o cara ele vai saber o quanto de água ele consumiu, vamos dizer, no mês. O quanto que eu consumi no mês e o quanto que eu infiltrei no mesmo mês, né? Para saber se, pô, eu tô no saldo positivo ou se eu tô no saldo negativo e tal. Então, a Recarregue está aí para tentar mudar alguma coisa, né? Porque nem a gente estava falando, hoje em dia, aqui em Brasília já veio a diminuição das vazões e tal. Tem um projeto de lei hoje também, questão de regularização fundiária, que você tem que fazer esses projetos, e a gente não está só oferecendo, né, uma caixa de recarga qualquer, a gente está oferecendo todo um projeto, né? Você participar da recarga do aquífero mesmo, não só fazer um objeto lá que, vamos dizer assim, não tem valor ambiental. Bom, por fim, eu acho que o último slide aí, Gustavão, são meus contatos. Pessoal, bicho, esse celular aí trabalha em regime de plantão. Se ligar 3h30 da manhã, tá rolando. Se eu não puder resolver, pô, tem muita coisa acontecendo agora, a maioria dos dias são mais ocupados, mais corridos, mas a gente tem uma porrada de geólogo aqui em Brasília que são extremamente competentes. E é isso, coloco à minha disposição. Novamente agradecer o convite aí do Emerson, do Lorenzo, pô, foi super legal. Achei tão divertido que eu acabei falando demais, né, bicho? Falei que ia falar rapidinho. Falou assim, falou bem e você contribuiu muito. Eu acredito que aqui, tanto o perfurador quanto, por exemplo, alguém que queira perfurar um poço, ele pode te procurar e ter uma consultoria, né? Ou seja, minimizar riscos ambientais, problema, né, de embargar a obra. Assim, a consultoria do geólogo, gente, é muito importante. Eu falo porque pode acontecer de você perfurar um poço, tá ok? Terminou e simplesmente você não vai poder usar o poço, porque ali é uma área de restrição. Imagina você perfurar um poço de 200 metros, aí o cliente, o doutor lá que eu estava falando, né, doutor Nelsinho, que é o médico lá, cheguei aí, perfura, e agora? O senhor não vai poder usar o poço. Mas como assim? Já te paguei. Não, o senhor não tirou a licença. Não, mas você não me falou nada, né? Então, eu acredito que essa consultoria, não só aí em Brasília, mas em qualquer lugar, né? Ela é muito importante, extremamente importante. Ô Lucas, tem muita gente aí em Brasília que às vezes me liga.
eu vi tua apresentação, essa parte de sedimento, às vezes a pessoa, o perfurador está lá, perfura e não consegue água. Por quê? O potencial hídrico já é baixo e aí ele não sabe utilizar a maneira correta de usar os fluidos de perfuração, né? Não consegue, na verdade ele está vedando, ele está perfurando e está ao mesmo tempo isolando toda a água, né? Cara, Acontece muito isso aí, não acontece? Acontece muito. Você quer ver como é que é legal? O cara fura o poço, aí na hora que tá fazendo o teste do compressor, é aquela, o poço não é bom, mas o poço tem água. E aí a hora que desce o revestimento, cadê a água? Cadê a água? Então, isolou a água, né? Isso é muito comum. E você sabe onde que eu meço isso? Aqui no canal do YouTube, né? Porque entra muitos clientes de Brasília que perfuraram um poço, tudo tal, e falam: olha, o perfurador, ele fez o poço aqui, deu água, no meu vizinho tem água e no meu não tem. Não tem, Entendeu? Então, o perfurador ele acabou criando uma barreira hidráulica, né? Com o próprio fluido de perfuração. Isso quando é fluido. Então, se atente, porque você que trabalha com perfuração, usar o fluido que você vai conseguir conter a parede do poço e depois, ao término, injetar um produto, injetar comprimido e tirar todo esse material, isso vai fazer a diferença, porque você não tem perda de carga, né? E outra coisa, Lucas, o pessoal que tem dificuldade para perfurar, não sabe aonde buscar informação, primeira alternativa, busca a consultoria do Lucas, tá ok? Segunda, vem fazer o método perfurador de sucesso. A gente sempre está abrindo turmas, tá ok? Inclusive semana que vem, dia 14, dia 18 a gente vai, do dia 14 ao 18 nós iremos fazer a jornada do perfurador. E Lucas, olha que bacana, você não paga por essas palestras. São 3 dias, 14, 16 e 18, entendeu? Nota 10 demais. Nota E 10 aí, demais. assim, o perfurador não, Emerson, mas olha, eu gostei, quero me aprofundar. Aí você vai fazer um treinamento comigo e com o Lourenço, que se chama o Método Perfurador de Sucesso, entendeu? O pessoal às vezes fala, Lucas, Emerson, mas você cobra. Não, olha aqui, ó, você está escutando uma aula de mais de 1 hora, vendo conteúdo de alta qualidade, específico para o teu estado, entendeu? Mas é lógico, quando você vai se aprofundar, é a mesma coisa que escola. Você tem que sentar lá durante 2 horas, olhar um conteúdo e falar assim, será que eu estou fazendo isso no dia a dia? Será que eu estou colocando em prática? Né? Então, gente, tá aí a maior dica aí para quem quer investir no ramo. Lucas, a gente nunca passou um momento tão valorizado agora. Os perfuradores estão tendo uma busca enorme de serviço, mas poucos estão buscando a qualificação em técnica, entendeu? E eu vou te falar, viu, Emerson? Faz a diferença, cara. Pô, faz muita diferença. Que nem eu comentei. Sim. Pô, cara, é aquela, né? Você acaba escolhendo, né, no final das contas, e pô, você sempre vai dar a opção. Pô, qual que você já trabalhou, você vê como é que funciona a metodologia de serviço do cara, você vê que o cara tá preocupado, o cara tá atento no que tá acontecendo. Olha a opinião do geólogo, gente. Olha a opinião do geólogo que acompanha a obra. Lucas, esses dias atrás, em janeiro agora, dezembro, eu perfurei um poço de 300 metros de água mineral em Itacoaquecetuba e nós colocamos 30 metros de revestimento de 15 polegadas com cimentação com válvula e depois nós colocamos uma coluna de inox de 8 polegadas. E pasme, onde eu estava, na praia, fui tirar férias com a família, o geólogo me ligou, que é um dos maiores consultores hoje de geologia do Brasil, entendeu? Tem 160 fontes de água mineral. Ele me ligou, falei assim, gente, o que será que aconteceu? Sabe que ele ligou para quê? Para elogiar, para falar o seguinte, Emerson, conversei com o sondador me deu uma aula, mostrou para mim a válvula, como que ele fez a cimentação, tempo de cura, trabalho da segunda cimentação, que era do tubo de inox, solda com argônio, tudo certinho, organizado, tudo tal. Eu fiz assim, ó. Bom, agora me traz uma gelada aqui, por favor, porque ganhei o dia. Cara, matar pau, cara. Isso aí, pô, merece até um churrasco, né? Esses postos. Não tem coisa melhor que isso, né? Você ouvir um elogio de quem tem que vir, elogio. Lucas, a gente erra. Eu acho assim, ó, o perfurador que está assistindo hoje aqui, você quer uma dica para errar menos possível, assim, se diminuir a quantidade de erros, cola num geólogo, conversa com ele, fala, ó, tô fazendo assim, me ajuda aqui, entendeu? Agora mesmo tinha um aluno aqui, o Bertanha, né? Lá de onde que ele é, Lourenço? Capivari. Capivari, perfura poço há muitos anos.
veio fazer o método para se qualificar, para trazer mais informações. Chegou no Lourenço e falou, Lourenço, vem aqui me dar uma consultoria, cara. Me dá uma consultoria, porque eu quero subir de nível, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu não quero ficar desinformado quando o cliente vir fazer uma pergunta para mim, eu ficar naquela saia justa. Então, você, perfurador, que ainda não fez uma faculdade, ou não tem um geólogo na tua empresa, eu não fiz geologia. Mas olha, tem o Lourenço, tem o Sakai, eu tenho vários geólogos que eu consulto. Por exemplo, hoje mesmo me ligou um aluno, Emerson, quero fazer um projeto no Aquífero Guarani aqui. Falou, vou te passar um telefone aqui agora. Mário Nascimento. Entendeu? Fala com ele, ele vai fazer um projeto para você, vai ver a viabilidade de perfurar o poço naquela determinada região e você não vai errar, você vai seguir, entendeu? Mas é isso aí, gente. Lucas, muito obrigado. Tem mais alguma consideração para fazer? Não, só para falar, porque é aquela, né? Falando nessa questão do geólogo aí, a gente, meio envolvido em outros assuntos e tal, é sempre um prazer poder ajudar, mas quem precisar de qualquer coisa, entre em contato. Se a gente não puder resolver, a gente sabe quem indicar, a gente tem uma porção de pessoas de confiança que estão exercendo o serviço hoje, mas é isso. E é isso, pessoal. Tá totalmente aberto. O e-mail tá aí, o WhatsApp tá aí. Quem quiser conversar com Muito obrigado, Lucas. Gratidão, cara. Você já te falei, só pela tua atitude, você já é um guardião da água, por vir aqui contribuir, compartilhar o conhecimento com a gente, tá ok? É isso que eu estou esperando de outros geólogos de outros estados, que venham até aqui. Você vê, não doeu nada, Lucas? Foi tranquilo, não foi? não, mas eu vou cobrar minha cerveja, rapaz. São Paulo, né? São Paulo, eu tô esperando a Heineken gelada. Deixa com a gente vai tomar uma cerveja no Gilberto Salomão, beleza? Tem ainda aí? Pô, e tá bombando. Então tá bom. Lucas, muito obrigado. Gente, eu vou dar um recado para vocês agora aqui, tá ok? Muito importante dos nossos patrocinadores. Tudo bem, Lourenço? Eu volto aí. Eu falei que o Bertão é de Capivari, ele não é de Capivari, é Serquilho. Serquilho, eu vi aqui. Desculpa aí, Bertanha. Falha do professor ali, hein? Ó. Eu não sou professor, o professor é o Lourenço. Outro professor também, ó, Lucas. Tietê, Serquilho, Laranjal, toda a região lá é dele, né? Isso aí. É isso aí, pessoal. Lucas, muito obrigado, tá ok? Posso dar um recado aqui, Lourenço? Gente, vou dar uma dica para vocês aqui, importantíssima, tá ok? Sobre semana que vem. Semana que vem nós temos aí a jornada do perfurador, 14, 15 e 14, 16 e 18, tá ok? Onde eu vou falar sobre a jornada do perfurador, como você ser mais produtivo, como você ganhar mais tempo na perfuração, evitar retrabalho e ser referência no mercado, tá ok? Bom, e nossos patrocinadores, tá chegando mais patrocinador para a semana que vem, gente. Eu quero aqui agradecer imensamente a Sampla, que trabalha com mangueiras flexíveis para instalação de poços. Hoje mesmo eu estava conversando com o Lourenço aqui, ok? E o Lourenço estava dando uma dica do perfurador comprar a mangueira Sampla junto com uma mangueira de alta pressão para injetar comprimido, sem ter que ficar colocando tubos dentro do poço. Imagina você ter que colocar uma tubulação de aço galvanizado dentro de um poço de água mineral, entendeu? Aonde você vai perder com certeza produtividade. E com a mangueira Sampla você tem, além de diminuir a perda de carga, porque você está bombeando, o atrito é muito menor, você vai ter uma asepsia, não vai enferrujar, não vai ter aquele problema com o cliente, tá ok? Então, procura o Moisés lá. Muito obrigado, Sampla, pelo apoio aqui, tá ok? E, gente, mais uma dica aqui agora sobre broca, tá ok? Hoje mesmo eu estava falando com o Márcio Fenili e ele trouxe um bônus aqui para você, tá? Esse bônus aqui tem validade de 24 horas. Você pode usar esse bônus para comprar qualquer broca lá com o Márcio. Ele falou que está muito comprometido em ajudar vocês. Inclusive, eu estava conversando com ele hoje e a gente estava falando de comprar uma broca de 14 ou um alargador. Ele falou assim, Emerson, alargador, esse alargador vermelho aqui, ó, além dele reabrir, ele vai fazer com que você não tenha um desvio no furo. Então, saiba como comprar a broca. Tenha mais clareza. Se você não sabe como comprar uma broca, procura o Márcio, tá aqui o contato dele. E, gente, ó, para você ter esse bônus aqui, você tem que printar na tela aqui
e falar que você viu na live do 27 Gel BR, tá ok? Márcio, ó, é o seguinte, além de você ter que printar para saber o telefone, tá? E eu vou falar com os outros patrocinadores aqui também, gente, para trazer esse tipo de bônus aqui, tá bom? Bom, esses são os recados, gente. Eu acho que mandamos bem aí, Lourenço também, tá ok? E ó, inscrição para a jornada do perfurador tá aqui no link, tá ok? No link, deixa eu ver aqui aonde de inscrição, aonde que tá? Eu acho que tá por aqui embaixo nos comentários, tá ok? Link para você participar da jornada do perfurador. Lourenço, mais alguma consideração, alguma coisa? Top a apresentação de hoje, né? Foi excelente, excelente. O Lucas aí mostrando o conhecimento de toda a sua região, foi bem didático, falando sobre os posicionamentos das rochas, dos aquíferos. Nada muito, não é assim nada muito específico, mas mostrando a importância de você ter um suporte técnico. Foi muito, muito legal. Gente, eu não estou aí com o Lourenço hoje porque existe um risco aí de eu, né? Tá muito resfriado aí, então preservei o Lourenço. O Lourenço tá aí, mas semana que vem estou por aí, Lourenço. Estamos aqui. É isso aí, se Deus quiser. Gente, gratidão aí por estar aqui compartilhando aqui. O Lucas, geólogos que estão presentes aqui. Segunda-feira, entendeu? Vamos falar do Ceará, tá? Com Irabson. Aí, Irabson, agora não tem como fugir, meu. Você tá aqui, ó, já tá amarrando o bigode conosco aqui. Não é isso, Lourenço? Exatamente. Então tá bom. Então, segunda e quarta-feira que vem, gente. Segunda-feira, eu só lembro aqui do Ceará, que é segunda-feira, às 20h20. Beleza? Valeu, Lourenço? Fechou, gente. Boa noite. Isso aí, ótima noite a todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado à usina que proporcionou para a gente aqui essa maravilhosa apresentação. Gente, muito obrigado. Até mais. Até mais. Obrigado.